Fala pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Agente histórico aqui. Pessoal, hoje eu trouxe um vídeo aqui, já é um pouco antigo, né? Tem uns 4 meses, que é do canal do Benja, né? É um podcast que ele tem. E ele entrevista o Rica Perrone, né? Rica Perrone. E, enfim, eles têm um papo muito legal. Eu vi um corte esses dias, e aí eu gostei do corte e é bom pra gente comentar aqui, né? Eu achei interessante pra gente estar comentando esse corte aqui. E assim, é um corte que fala muito sobre como a gente vive em sociedade hoje, né? Que é uma coisa que é um pouco deplorável, independente de posição política, as pessoas hoje elas estão com o nervo aflorado, com a sua ideologia em níveis, né, extremos. E isso é uma coisa que assim tem complicado a questão do debate, a questão de da gente poder conversar independente das diferenças, e esse vídeo do Rica aqui me deixou encucado. Eu já vi algumas opiniões do Rica, enfim, não tem problema nenhum. Eu acho que cada um tem sua opinião quanto a isso. A gente pode sentar e debater. O que não pode virar é paixão, né? Paixão por um político, paixão por um partido, ou algo do tipo, ou por uma ideologia, ou uma corrente política, algo do tipo, né? Eu acho que não pode virar isso. Vamos ouvir aqui o Rica falando. Incomoda. Estou há 1 ano e meio parado, viajei, fiquei 3, 4 meses viajando o mundo esse ano aqui. E foda-se, e não fiz mais e tal. E aí agora, quando eu quis voltar agora pra fazer só futebol, falei, pô, vou ficar só em futebol, acho que não vai dar merda, né? Não vou perguntar mais de política pra ninguém. Vou levar uns artistas lá, mas vou avisar antes, falar, ó, não tem política nessa porra. Eu não quero mais falar dessa merda, porque isso aí isso é tudo armado, é tudo sacanagem, isso é tudo filha da puta. Isso é o que tem de mais sujo nessa merda. Eu não quero me meter com essa porra. Por quê? Porque eu não tenho mais esperança, beijo. Então eu não vou ficar perdendo meu tempo com uma coisa que eu não acredito mais. Eu não acredito mais. Se eu tivesse alguma esperança, o Brasil melhor, não vai rolar, beijo. Não vai rolar, irmão. Só que é uma merda, vai terminar uma merda, vai piorar a cada ano. Nós estamos na mão de um bando de bandido. E vou falar uma última coisa aqui que é para ser polêmico nesse assunto. O que você, brasileiro de esquerda e de direita, está fazendo nesse momento é a maior cagada da história desse país. Nós temos um país absolutamente tomado por políticos bandidos de todos os lados. Sempre foi assim. E na medida que vocês se dividem e blindam 100% de um lado e 100% do outro, vocês estão mantendo os dois na briga pro resto da vida. É, perfeito, né? Eu acho que assim, eu não sei se o Rica tem conhecimento político, ou qualquer tipo de estudo, enfim, em qualquer área política, mas a análise dele eu acredito que seja perfeita, né? Tem gente que vai relativizar, né, vai falar que é uma análise com estômago, algo do tipo, mas acredito que seja a percepção não só do senso comum, né, não só do senso comum, mas de muitas pessoas que hoje estão tanto tentando ingressar na política, quanto pessoas que são críticas à política. Eu, por exemplo, eu sou um cara muito crítico, né, principalmente é, a essa dualidade, né, que a gente tem sido colocado à prova, né? Por que a prova, Hugo? Porque a gente tem que ter uma opinião e geralmente tem que se encaixar em um dos dois lados. E mesmo que você não se encaixe, né, totalmente num lado, ou que você tenha opiniões que possam estar dos dois lados, seja de esquerda ou de direita, a pessoa vai te encaixar no outro lado, enfim. Se você tem uma opinião um pouquinho mais progressista, a pessoa que for de esquerda vai te colocar como um liberal. Se você tiver uma opinião, às vezes, um pouquinho mais liberal, a pessoa de direita vai te colocar como esquerdista, enfim. E aqui é aquilo, é a tragédia brasileira, né? As pessoas não estudam, querem dar opinião sobre tudo, e não é um problema dar opinião, mas uma coisa é quando você quer ser taxativo, quando você quer colocar uma pessoa numa caixinha, né? Julgar uma pessoa sem que você não tem nem conhecimento para isso, né? E a gente fala hoje do Brasil que as pessoas não querem estudar, né? Muitas pessoas estudam, né? Mas estudam muito no sentido de eu quero ter um emprego, um bom emprego, um diploma, eu quero ter autoridade, né? Autoridade intelectual é importante, mas eu acho que assim, independente de qualquer autoridade intelectual, acho que a gente ter humildade, né? Humildade intelectual é melhor, sabe? Eu acho que é importante. E o que o Rica fala da questão de não acreditar mais no Brasil, eu acho que assim, eu entendo a frustração dele, eu passo por essas frustrações também, dia após dia, né? Não tanto em sala de aula, graças a Deus, tenho bastante orgulho, né, tanto do trabalho que eu faço,
quanto dos outros professores, quanto dos meus alunos que, enfim, e eu incentivo muito com que eles entrem numa universidade federal, que eles procurem um emprego. E assim, gente, independente de você ter algum nível acadêmico, né, ou um diploma acadêmico, é importante que a gente trabalhe. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente pode trazer para a nossa vida é o trabalho, né? E as pessoas hoje elas perderam um pouco dessa noção. Elas brigam por conta de trabalho, por conta de política, por conta de futebol, por conta de religião, né? Eu até a religião eu até entendo, né? Porque assim, é uma coisa que vem da crença, né? Do crer em algo. Isso é muito complicado. A gente pode se sentir ofendido muito mais rapidamente. Porém, política, gente, é o que eu falo muitas vezes com meus alunos. Se você acredita em político, se você acredita em partido, em ideologia, você está a um passo de ser um escravo ideológico, né? Por que isso? É o que o Rica acabou de falar. A pessoa está na bolha da esquerda, a pessoa está na bolha da direita, e tudo aquilo parece uma verdade incontestável. Aí o seu político, que você, enfim, muitas vezes idolatra, ele comete um erro, ele, enfim, tem algum desvio de caráter e a gente defende, né? A gente coloca, eu vou me incluir nisso porque há muitos anos atrás, né, quando eu não tinha essa percepção que tenho hoje, eu defendia político, né? E isso hoje me incomoda, sabe? Hoje me incomoda. E me incomoda vendo as outras pessoas, elas com tanta voracidade defendendo políticos que assim não estão nem aí para a vida delas, né? Não tem aproveitamento no parlamento. O que seria aproveitamento, Hugo? Não expõe propostas que realmente, né, sejam significativas, que vão mudar a vida da população. Porque aí quando tem uma votação sobre escala 6 por 1, vira baderna, sabe? Joga pra galera, parece cortina de fumaça. Aí quem é governo quer aprovar, quem é oposição não quer nem saber de trabalhador, quer ir contra, né? Aí muda o jogo, quem hoje é governo depois vira oposição. E essa palhaçada, ela continua, sabe? Ela continua, e hoje com a internet, né? E o Rick ele vai falar uma coisa durante esse podcast, que é o seguinte: o pessoal tem a falsa sensação de liberdade, né? E a internet deu essa falsa sensação de liberdade. Eu, como liberal, né? É, muita gente de esquerda, por exemplo, fala que liberal é senso comum, né? Que liberal não estuda, que liberal não lê. É direito deles, enfim, eu não tenho problema quanto a isso, não. Pode chamar, pode falar o quanto quiser, que eu não tenho problema. E muitas vezes os conservadores também vão chamar os liberais de idiotas, enfim, de prostitutas do sistema ou qualquer coisa do tipo. Eu, por exemplo, eu estudei muito, eu li muito, né? Todos os liberais, o liberal que eu mais gosto chama-se Thomas Paine, né? Ele era um pouco polêmico, como diria o Rica, né? E na época dele, os próprios liberais da época dele ficaram contra ele, porque ele tinha já opiniões que iam muito contra a corrente, sabe? E eu acho que o que a gente tem hoje, né? Que é essa questão de fazer parte de algo, de querer participar de algo, de vestir uma camisa, participar de um time, sabe? É, isso tem atrapalhado, principalmente o nosso país. O nosso país está cada vez mais defasado. A gente não tem indústria, a gente não tem mobilidade urbana, a gente não tem segurança, né? A gente trabalha pra caramba. E assim, isso a gente tem que. Eu aí parafraseando o Rica, né? Eu acho que o Brasil tem jeito. Eu acho que o Brasil tem jeito. Nós temos um povo trabalhador, nós somos um dos países mais ricos do mundo. A gente não tem desastre natural aqui. Por que a gente não se junta, gente? Por que a gente não conversa um com os outros? E não é conversar de debochar, assim, é claro que um deboche ou outro, uma zoeira ou outra vale a pena, né? É engraçado. Só que eu falo assim, a gente achar um ponto em comum. Vocês já perceberam que às vezes a gente não consegue conversar com nossos próprios amigos, com as nossas próprias famílias, e defende um prefeito, um governador, um deputado, um cara que você nunca viu, nunca encontrou na sua vida, porque você acha que você é ideologicamente alinhado com essa pessoa. É de uma idiotice tão grande. Quando você cair doente aí na sua casa, quando você precisar de um emprego, esses caras não vão estar nem perto de você, não sabem nem da sua existência.
E é o que ele falou, a gente fica brigando entre a gente aqui embaixo, os caras estão lá no poder se perpetuando. Aí você, Hugo, dê um exemplo. Olha aí, o Lula está na política há quantos anos? Desde 87, 86, até antes disso, né? Olha o Bolsonaro, desde que acabou a ditadura, tá lá. O cara tá lá como deputado. Os filhos deles viraram deputado. Ganharam muito dinheiro como assessores parlamentares. E isso tem diversos outros. Aí a gente pode citar aí Renan Calheiros. Aí tem a SM Neto. Essa galera tá lá, gente. Ah, mas é porque o Nordeste. Gente, não tem essa. Porque é o Nordeste, porque é o Sul, não tem nada disso. É porque a gente parou no tempo. Parou no tempo. A gente não consegue conversar. A gente quer discutir educação? Vamos discutir educação? O que a gente pode fazer de melhor para a educação? Então a gente discute aqui embaixo. Vamos discutir aqui entre a gente. O que a gente acha que pode ser melhor? Só que aí o que a gente faz? A gente, em vez de discutir, né, montar assembleias, conselhos, esse tipo de coisa, o que a gente faz? Ah, pera aí que o meu político de estimação ali falou algo que eu concordo. Terceiriza a sua opinião. Aí chega um cara desse, que já está na política há muito tempo, fala o que você gosta de ouvir, você fica lá igual bobo, batendo palma. A gente tem que parar com isso, gente. Tem que parar com isso, senão a gente vai se afundar cada vez mais. O Brasil tem jeito, mas depende de cada um de vocês. Vocês querem o que? Salvação? Vocês querem salvadores da pátria? Vocês acham que Lula e Bolsonaro vão resolver o nosso problema? Não vão resolver nada, não vão resolver nada. E é isso que assim, eu entendo, né, essa revolta, é a revolta que eu tenho, mas hoje, né, como professor, né, eu tendo a acreditar nas coisas, eu tento acreditar no futuro, eu tento conversar muito com meus alunos, essas coisas, entendeu? E é aquilo, muitas vezes a gente precisa ouvir, né, ter uma escuta ativa, né? Deixa o aluno falar, eu estava conversando com um garoto que estuda comigo, né? Eu tô fazendo inglês e esse garoto ele tem 16 anos, ele é conservador. A gente ficou conversando depois da aula, ficamos umas meia hora conversando, né? E assim, ele me explicando o ponto de vista dele, eu achei muito interessante. Ele falando, e depois eu perguntava, uma coisa ou outra falava com ele. Aí ele mandou mensagem, né? Falou, pô, Hugo, desculpa ter te atrasado, porque eu tinha aula, né, pra me dar depois. Desculpa ter te atrasado, gostei muito de conversar com você. Né? Você foi, assim, só tiveram duas pessoas na minha vida que me escutaram dessa forma. Você e minha professora de português, que é uma das que eu mais gosto, né? Eu falei, ó, falta muito isso na nossa sociedade, muito. As pessoas ouvirem umas às outras. E eu ouvi, gente, com boa vontade, né? Ouvir no sentido de, por exemplo, ó, isso aqui já me deu um ranço, isso aqui eu já não quero. Ele me falou um monte de coisa que eu não acredito. Ele me falou um monte de coisa que muitas vezes para mim soa estranho. Só que hoje eu já tenho essa capacidade de ouvir o que ele está falando, questionar na minha cabeça e contrapor ele, não no sentido de, por exemplo, colocar ele contra a parede, mas tentar mostrar algum caminho para ele que, por exemplo, ó, olha isso. Você falou isso, mas olha bem isso aqui. Não é um pouco contraditório? E ele conversou comigo assim super tranquilo. E eu acho que é isso que falta, porque todo lugar que eu vou eu consigo conversar com as pessoas e a gente tem pontos em comum. Só que aí na hora que chega na internet, né, na terra da liberdade, que eu como liberal não entendo a internet como terra da liberdade não, gente. Vai me desculpar, vai me perdoar todos os liberais aí de gogó que estão na internet e falam que aqui é a terra da liberdade. Eu não acredito nisso, tá? Eu não acredito que o mundo seja a terra da liberdade, né? Em nenhuma nação, né? A gente sempre vai ter tiranos, a gente sempre vai ter governos e, enfim, pessoas que estão no topo da cadeia e pessoas que estão abaixo. Mas como eu sou trabalhador, independente de eu ser um liberal ou não, porque aí o pessoal, né, que é marxista vai falar, mas ele é liberal e é trabalhador, esse gosta de tomar ferro do patrão. Não, não é isso. Eu acredito que as coisas são muito mais profundas, né? Eu gosto de ler de tudo, né? De Tomás de Aquino até o próprio Marx, né? Não tem essa para mim, não tem essa de não ler. Eu acho que a ignorância é o que trouxe a gente até aqui. E se a gente não dá um jeito nisso, se a gente não conseguir conversar, se a gente não conseguir resolver essas coisas aqui embaixo entre a gente, né? Aí sim eu acredito que a gente vai estar perdido. Vamos tentar tocar mais um pouquinho o vídeo aqui? Porque vocês não estão mais dispostos a mudar de ideia e nem olhar para outro lado. Vocês estão realizando o sonho da vida dos políticos.
Qualquer cara de direita faz a merda que ele quiser, a direita vai defender ele. Qualquer cara de esquerda faz a merda que ele quiser, a esquerda defende ele. O Brasil nunca foi idiota nesse nível. Eles conseguiram o que eles queriam. Então hoje, se eles querem ficar trocando farpinha, lado de lá e lado de cá, rouba daqui, troca pra cá, agora rouba você, pode fazer. Porque a outra galera vai passar pano e vai concordar com tudo. Eles construíram o torcida organizado. Nem o vascaíno vira flamenguista, nem o flamenguista vira vascaíno. Certo? Foi isso que virou. Então, o que o Brasil tá fazendo hoje é dar pra esses caras alvará pra eles passarem 100 anos roubando. Perfeito, perfeito. Eu acho que não tem que retocar na fala dele. Eu acho que isso é uma opinião de uma pessoa que entendeu o que está acontecendo. Independente se ele é conservador, se ele gosta do Bolsonaro, se ele gosta de qualquer pessoa, entende? Ele conseguiu compreender o que acontece no Brasil e a gente perdeu, a gente se emburreceu. Isso, né, até ele fala negócio de QI aqui, eu acho que QI não é muito, não é uma medida muito boa para a gente tentar trabalhar uma discussão, né, principalmente falando de Brasil, né? Mas eu acho que a gente perdeu, sim. A gente perdeu muito. A gente perdeu muito com o tempo, né? Seja a cortesia, a educação que a gente tinha, as pessoas poderiam não ter o conhecimento que a gente tem no sentido de escopo, né? Ou seja, a gente ter muito conhecimento sobre diversas coisas, porque hoje as pessoas elas têm muito conhecimento sobre diversas coisas. Eu acho que no passado não tinha isso. Só que as pessoas elas eram muito mais educadas, muito mais corteses, né? Elas, com o que elas sabiam, elas conseguiam ter um debate de alto nível, sabe? E eu acho que hoje a gente sabe tanta coisa e a gente não consegue ter um debate ou uma conversa de alto nível. E nesse sentido eu concordo com ele. A gente piorou. Mas, assim, no Brasil tem jeito. A gente não pode desistir. Eu acho que se juntar igual Henrique Perrone, enfim, pessoas de esquerda, de direita, influenciadores e pessoas que estão na internet, canais muito maiores, e a gente ter esse tipo de conversa, né, sincera. É claro que a gente vai discordar, vai ter hora que a gente vai discordar, mas sincera, abrindo o olho das pessoas. O pessoal não acredita em político. O pessoal não acredita nisso, não acredita naquilo. Eu acho que a gente consegue montar um movimento legal, né? A gente consegue montar, enfim, não é bem montar, mas criar uma perspectiva diferente dessa que está aí, que captou muita gente, que colocou todo mundo em lados opostos e muitos puxando para o extremo. Eu acho que dá certo. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso pouquinho de cada vez, no dia a dia, conversando com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos alunos, enfim, na rua. E assim, escutar primeiro. Escutar sempre primeiro. Escuta e depois conversa. Não é rebater, não é colocar contra a parede, não é contrapor. É tentar entender o que a pessoa está falando e perguntar por que você pensa assim? Você já pensou dessa maneira? E se fosse assim? E se fosse com você isso? Eu acho que a gente conseguiria chegar num lugar muito melhor. Essa é a minha esperança. Eu sou um cara esperançoso nesse sentido, sabe? Eu sou um cara pessimista muitas vezes, mas eu tenho mudado muito a minha visão e eu acho que nesse sentido eu tenho virado um cara otimista, sabe? Eu tenho virado um cara otimista. Eu vejo muito canal do Crozão, eu vejo o Jones Manuel, eu vejo o Nando Moura, sabe? E assim, sabe o que eu vou pegando de cada um? É que todos eles têm uma coisa em comum, que é a questão de, assim, de ter um otimismo em mudar as coisas, sabe? Eu acho que isso é o mais importante. Só que a gente tem que parar com essa barreira ó, eu não posso conversar com ele até aqui, dá, que até depois disso não dá mais, entende? Acho que a gente tem que quebrar essa barreira. Porque do contrário, a gente vai virar lata de político e de grandes potências mundiais ad eterno, né? Pessoal, era isso que eu queria dizer. Muito obrigado, uma boa noite para vocês. Espero que vocês gostem. Não deixem de seguir o canal, por favor, e espalhem o vídeo. Obrigado.